Pode Tudo, podcast da Tricom Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricom Coworking. Estamos aqui sempre com convidados ilustres. Hoje eu tenho aqui a presença do meu amigo Pascoal, né? O Pascoal que eu gosto sempre de lembrar, o cara é um baita marqueteiro, né? Fez aí carreira na rádio, também na TV, Pascoal? Também, um pouquinho na televisão também, tive uma experiência na televisão também. E aí a vida tragou você para dentro de projetos sociais. Seja bem-vindo, Pascoal. Leo, Jonas, muito obrigado pela oportunidade, adoro conversar contigo, fazia tempo que a gente não conversava. Né? Até coach agora... tu já fez comigo, né, verdade. Cara? Fiz coach, fiz Dale Carnegie com você, Isso. Acho que dezenas de sessões de mentoria e que legal a gente se reencontrar, né, aqui no Pode Tudo. Pode Tudo e aqui a gente pode mesmo. Que né, legal, amigo? que bacana. Muito bem, você tem uma tatuagem aí no braço, Opa. né? Pode mostrar para os nossos amigos da câmera e se der, né, bicho? O cara botou um casaco apertado. Omunga! Isso, exatamente. O que significa Omunga, Pascoal? Então, antes do significado literal, Jonas, eu sempre digo que Omunga é o significado da minha existência, né? Opa, então, tudo que eu profundo faço, isso, hein? é bem profundo mesmo, tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu faço em termos de trabalho, de vida pessoal, eu acho que tudo é norteado por isso, né? Por esse desejo de ajudar pessoas, por esse desejo de inspirar pessoas, onde eu aprendo com quem... Na verdade, eu aprendo muito mais, né, do que as pessoas atendidas pelos projetos da Omunga, né? Mas... E olha que o projeto é levar a educação, né? É, exatamente isso. Mas é que, com o passar dos anos, Jonas, a Omunga se transformou muito mais no Instituto de Desenvolvimento Humano do professor das regiões onde a gente atua, do que da alfabetização, da literatura, do livro em si. Até porque o caminho é o professor, né? Exatamente isso. Né? Você deve lembrar, né, e quero comentar, né, que você é cofundador da Omunga, né? Estava no primeiro grupo de conselheiros da Omunga, né? Uhum. Você que tem participação direta nisso, né? A Omunga nasceu com o objetivo de distribuir livros, né? A gente achava que era o livro, né? Que era só o objeto, né? O físico, né? Sim. E com essa jornada nós entendemos, né, que sim, o professor é o principal instrumento de transformação social. E todas essas experiências, vivências, né, promove o sentido literal da palavra Omunga, né, que significa unidade, união, conjunto em umbundo, que é um dialeto africano, que é um dialeto de Angola. Então tudo aquilo que une, né, pode ser denominado como Omunga. Exatamente. E lembrando, você começou com o projeto África já, né? Isso. Na verdade, depois dessa vivência que eu tive na área da comunicação, né, na antiga RBS, na Rádio Atlântida, Jovem Pan, Transamérica, eu tive um período sabático na África de 4 anos, né, onde eu estava literalmente buscando um sentido, um propósito, né, um novo direcionamento para a minha vida, um preenchimento. E foi em países, né, de língua portuguesa na África, um pouco na África do Sul, um pouco na Namíbia também, que a Omunga foi nascendo dentro de mim. E por que África? Pois olha, Jonas, até hoje eu não sei te responder isso. Assim, eu tinha um chamado, entende? Uhum. Claro que depois que eu mirei lá, que eu foquei lá em África, as oportunidades começaram a surgir, né? Era a Ordem dos Frades Menores, eram as Irmãs Catequistas Franciscanas, outras organizações sociais, mas eu tinha um chamado que eu não sei te dizer. Eu poderia ter ido naquele momento para qualquer lugar do mundo. Uhum. Eu só queria ir para um lugar, Jonas, que eu conseguisse, uma metáfora que você usou muito comigo, queimar ponte. Uhum. Né? Eu queria só queimar ponte para eu recomeçar em algum lugar. Uhum. Né? E eu lembro bem que em uma das nossas conversas você falou assim, eu uso isso sempre nas minhas mentorias, você falou assim, Pascoal, joga a vaca no precipício. Que antes dela se esborrachar, ela vai aprender a voar. Eu não sei se era bem essa palavra, mas era esse sentido, né? E foi isso que eu fiz na África, né? Quando eu fui para lá, imagina, cheguei num país onde 99% da população é negra, né? Mas não moreninho, assim como eu, negra. Tanto é que se chamava de branquela, é exatamente, verdade? Branquela, alemão, né? Alemão eu tenho estagiário aqui, né? Eu aqui, né? Enfim, sou mais moreno. Mas um país totalmente negro, né? Eu era evidentemente estrangeiro naquela região, não conhecia ninguém,
né? Não conhecia a sistemática de uma cidade que era pós-guerra, né? Naquela altura tinha 7 ou 8 anos, eu não lembro certo, que a guerra em Angola tinha terminado, uma guerra que durou quase 30 anos, e eu recomecei do zero, né? Num regime de extrema vulnerabilidade que eu não conhecia. E vale lembrar que naquela época, né, as redes sociais não existiam, né? Sim. A gente se abastecia pelas revistas semanais, pelos telejornais. Isso né? foi em que ano, Pascoal? Isso começou lá em 2009, foi logo depois daquelas empreitadas do Dale Carnegie. Quando estava na Rádio Jovem Pan, eu ainda fiz o último Dale Carnegie contigo. Tu fez Caminho de Santiago primeiro? Antes. Isso, exatamente. Né? Santiago de Compostela. Bem lembrado. Assim, eu acho que você me falou a questão da ponte eu acho que quando eu voltei do Caminho de Santiago, eu acho que eu fiz mais um Dale Carnegie, a gente fez alguma sessão de mentoria. Ali no Caminho de Santiago ficou claro que não tinha mais volta. Né? Ali eu acho que eu já queimei a ponte. Né? Porque imagina, foram 35 dias caminhando, é muito tempo para você ficar com você mesmo, né? Então, quando eu voltei, eu já sabia que não tinha mais volta, já tinha começado o processo. O caminho não sai da gente mais, né? Não sai da gente. Vamos lá, o Pascoal é o cara que me inspirou a fazer o caminho. Ele foi na frente, né? Eu já tinha, obviamente, alguns amigos que tinham falado disso. Eu olhei assim, pô, o Pascoal foi, eu vou me organizar para ir também, né? E você deve lembrar que foi justamente naquele período que eu estava fazendo do Dale Carnegie, né? Com você, com o Otávio também, né? Então, aquilo muito também... bem, vamos dar uma palhinha para quem está nos ouvindo e não conhece Dale Carnegie. Né? Dale Carnegie é um instituto americano, né? Ele visa transformar as pessoas, né? Desenvolver nelas o potencial de liderança, o potencial de autoconfiança e principalmente o potencial de relacionamento. 2 livros famosos foram escritos por Dale Carnegie. Um deles é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e o outro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Né? Esses 2 são 2 best-sellers e Dale Carnegie tem em várias cidades e obviamente também contribui para a transformação aí. Para quem trabalha com vendas, com relacionamento, com liderança, ou como fazer amigos, influenciar pessoas, é quase uma bíblia, né? Aquele livro é uma boa leitura. E quando a gente fala de queimar ponte, né, Pascoal, até para as pessoas se verem nessa imagem, também tem os gregos que quando desembarcaram na praia queimaram os navios, né? Ou seja, a gente tem a tendência de ficar muito preso no nosso mundinho, na nossa vida, né? E se acomodar dentro dele e dia após dia a única coisa que de fato a gente tem e ganha, que é o tempo, que é o nosso único tesouro, ele vai passando, né? A riqueza a gente não vai levar desse mundo, né? A riqueza que a gente leva é a riqueza que a gente leva na alma. Então, a grande diferença é aquilo que a gente faz com o único patrimônio que a gente tem, que é o tempo. É verdade. E aí agora você lembrou, né, a história da ponte e depois veio a história da vaga, que foi o ousar, né? Isso. Porque assim, eu lembro que naquela época eu tinha feito os cursos do Dale Carnegie, já tinha mexido um pouco, tinha feito o Caminho de Santiago, mas assim, acho que para minha maturidade da época, que era 28, 29 anos, né? Trabalhava num lugar legal, tinha uma relativa carreira bem sucedida, né? Largar tudo para ir para o desconhecido lá no meio dos africanos, lá assim, contexto nenhum, acho que ali foi, olha, eu acho que eu caprichei na hora de jogar ponte. Sim, com certeza. Mesmo. Queimou os barcos na praia, com certeza. Foi mais do que ponte. Joguei vaca no precipício, joguei vaca no precipício, queimei a ponte, fiz isso, acho que muito bem feito isso, né? Muito bem. De novo, a analogia da vaca do precipício não é para ninguém empurrar a vaca da montanha, gente, né? Vaca no precipício muitas famílias no passado ficavam limitadas a ter uma vaquinha e depender dessa única vaquinha, isso, né? boa, Jonas. A partir do momento que ele derrubou a vaca, perdeu a vaca pro precipício, ele começou a cultivar a terra e se tornou uma pessoa muito rica e afortunada. Né? Exatamente. E aquilo que a gente achava que era impossível, que era difícil, que, enfim, né? Aí a gente liga com a história da vaca aprender a voar, né? Porque não teve ninguém que se esborrachou, não teve ninguém que se machucou, né? Então, novos voos... E a vaca não caiu na cabeça de ninguém. Até onde não machucou ninguém também, é verdade. Meu amigo, falando um pouco dessa evolução da Omunga, né? Começou livros para a África, né? Isso. Depois você teve Escolas do Sertão. Você classifica isso como projetos ou fases de evolução do teu pensamento? Então, assim, a ideia... Quando eu fiz o primeiro projeto, Jonas, eu não sabia o que eu queria, né? Eu estava, assim, trocando pneu enquanto o carro se movimentava. A construção da Omunga, ela foi orgânica, né? A construção da Omunga, ela foi totalmente...
voltada àquilo que eu sentia, né? Foi uma coisa muito voltada a cada inspiração que eu tinha no retorno de cada expedição, e não houve assim um foco concreto, né? A jornada foi trazendo uma série de aprendizados e começou como projeto. Aí chegou uma hora que eu digo, não, acho que funciona, né? Aí nós fundamos, né, a marca, né, o Munga, né? Porque antes nem a marca existia, era nome de projeto, né? Então a gente criou a Umunga e de lá para cá a gente vem aprendendo com cada projeto, com cada vivência, com cada iniciativa e melhorando cada vez mais, né, a forma como a gente constrói e como a gente entrega um projeto. Então começou lá com um projeto, com a história de distribuir livros nas regiões mais distantes e vulneráveis. Tinha uma forma lá de levantar recursos, que era a venda de camiseta, que era a venda de panetone, né? Camiseta e panetone. Cara, eu lembro que aqueles panetone era uma novela, porque primeiro você queria fazer alguma coisa muito diferenciada, um panetone caseiro, né? Exatamente. E aí panetone caseiro não vai muitas químicas para manter a conservação e no final você tinha um risco de ter um panetone podre. Sempre tinha uma história de alguém que comeu panetone mofado. Até esses dias eu encontrei um amigo meu no shopping, que ele lembrou a história, que ele me encontrou na rua, comprou um monte de panetone, um de cada sabor e tal, e depois que a gente se despediu, caiu uma dessa chuva torrencial de verão, né? E quando ele chegou em casa, não tinha luz, né? Então, enquanto não chega a luz aqui, vamos comer o panetone. E a família inteira, dá-lhe comer panetone no escuro e tudo mais e tal, né? Quando a luz voltou, o panetone tá todo mofado. Todos os panetones estavam mofados. E Pascoal, o que eu faço? Tá tudo mofado, estragado. Justamente por isso, né? A gente queria fazer um negócio artesanal, queria fazer um negócio com uma qualidade, né, superior. Tentativa e erro, né? E aprendizado. E aprendizado, né? E assim, parceiros fantásticos, inquestionáveis, enfim, grandes marcas trabalhando com a gente. Passou bem no final? Passou bem. Então o fungo era positivo. O fungo era positivo. Mas só que esses aprendizados. Mas uma das coisas que eu aprendi nessa jornada de empreendedor, e assim, e até, Jonas, te confesso que por teimosia minha mesmo, né? Naquela época eu achava que eu ia conseguir fazer as duas coisas. Que eu ia conseguir fazer um varejo, né? E eu ia conseguir fazer um impacto, né? Então, assim, eu achava que naquela época que as camisetas ia se transformar, exemplo, numa reserva, ia se transformar em alguma grife bacana e ainda eu ia conseguir empreender, né? Eu nunca esqueço numa sessão de mentoria com a dona Mônica Conrad, do Mas grupo a camiseta, vamos dizer, virou grife, né, cara? Virou grife, funcionou, não funcionou? Ela assim, existe ainda? Não, existe de maneira tímida, mais com o objetivo de promover marca do que promover causa. Né? Porque naquela época a gente queria, né, fazer a camiseta virar, fazer as pessoas vestirem a causa, e eu tenho ainda um carinho por essa ideia, queria fazer as pessoas vestirem a causa, né, se apropriarem da marca, e com recurso a gente fazer a causa. Ao estilo Greenpeace. Exatamente, mas na jornada assim, ficou muito claro que um negócio não podia viabilizar o outro. Né? Ele tinha o core do negócio, já tinha que ser a monetização. Tu imaginava o Munga Store? Sempre imaginei, achava que ia ter loja em shopping, achava assim que em algum momento a marca ia estourar e não ia ter só camiseta, ia ter uma coleção gigantesca. Mas o meu coração sempre estava no impacto, né, no território. Exatamente. Agora olhando esses dois mundos, né, o mundo de empreender e tornar uma marca famosa e ganhar dinheiro e o mundo, vamos dizer assim, de ser um benfeitor social. Aonde eles podem se casar, eles chegam a se casar ou eles são caminhos diferentes? Eu penso que eu ia citar a dona Mônica Conrad, né? Uma vez eu estava fazendo uma mentoria com ela, quando eu participei do processo de aceleração da SPIN, e ela falou assim, Pascoal, eu não vou conseguir mais... 2 rodas, né? Isso, das 2 rodas, mas ela era uma das mentoras da SPIN, né? Ela participava lá da aceleradora, mas eu não sei se ainda mas ela era presidente da 2 rodas industrial. Ela falou assim, Pascoal, eu não consigo mais te mentorar, a gente não vai conseguir mais conversar. Levei um susto, né? Como assim? O que eu fiz? Não, é que você não sabe o que você quer. Você não sabe se você quer ser um homem da moda, do varejo, da marca, ou se você quer ser um empreendedor social de verdade. Você não sabe se você quer ser o Oscar Metz-Savá, da Osklen, ou se você quer ser uma Viviane Senna, que está focado na causa. E aí, naquele inteirinho, com um monte de acontecimentos em paralelos, me fez parar para pensar o que eu realmente queria. Foi uma bufetada, hein? Foi. E aí eu, né, de novo, dar-lhe autoconhecimento, dar-lhe olhar para dentro, enfim, mais e tal. E é isso, Jonas, assim, eu aconteço quando eu estou em campo. E não quando eu entrego uma camiseta. Eu fico feliz quando, até hoje, na rua, eu vejo gente utilizando camiseta da Umunga por conta daquele movimento que a gente fez lá atrás. Né? Isso me deixa muito feliz. Eu estava agora no Startup Summit, tinha gente usando camiseta da Umunga
lá nas palestras, né? Certo. E isso me deixa muito feliz. Quem sabe isso ainda vira um negócio, né? Mas não para sustentar a causa, como marca. Mas voltando ao ponto, o que me completa é estar em campo, né? É estar em cima de um búfalo, de um cavalo, de um barco, de um pau de arara, de uma moto, fazendo com que pessoas conheçam esse Brasil onde as pessoas desconhecem, né? Levar pessoas, formadores, oficineiros, profissionais de educação que atuam nas formações de professores para conhecer um Brasil que elas nem conhecem. E aí todo mundo ganha, Jonas. Legal, agora a gente já voltou da África, né? Deu uma passadinha para o sertão e já estamos na Amazônia. Você já está na Amazônia. Isso. Explica para nós o que é hoje, né, o projeto Omunga. Qual que é o objetivo dele, né? Aonde ele se posiciona e qual o resultado que ele entrega? Esses aprendizados, né, na África e no sertão, né, resultaram no que a Omunga faz hoje. Então a Omunga, ela é um instituto, é uma organização, é um empreendimento social que tem como objetivo levar mais educação para as regiões mais distantes e isoladas do Brasil. Quanto mais distante, quanto mais vulnerável, quanto mais difícil for o acesso de chegar até lá, é lá que nos interessa. São cidades com indicadores sociais em patamares alarmantes, são cidades com um pequeno número de pessoas, 2, 3 mil crianças, e pessoas onde nem o poder público consegue chegar direito lá. Entende? Porque envolve uma logística especialmente complexa e cara. E também essas cidades, essas regiões, elas têm uma cultura, elas têm uma identidade, elas têm um contexto muito único. Se você pega o Iramutã, que está na divisa da Guiana com a Venezuela, é uma Amazônia. Se você pega a Atalaia do Norte, que está na divisa do Peru com a Colômbia, é uma outra coisa. Se você pega a Ilha do Marajó, que também tem um contexto amazônico, pegar cidades como Chaves, como Melgaço, é outra coisa. Então elas têm culturas muito próprias. E a Omunga está se especializando nisso, em entender as demandas de cada cidade e através da formação de professores, do desenvolvimento humano do professor, atender essas demandas, que tem a ver, e aí a gente consequentemente vai utilizar o livro como principal instrumento de transformação, porque em muitas dessas cidades, Jonas, eu vim do sertão agora tem 2 meses, fui visitar uma escola, e essa escola eles tinham construído o primeiro banheiro, me pergunta qual que era o lugar da escola onde as crianças mais queriam frequentar, mais queriam estar, no banheiro, porque aquela tecnologia de apertar num botão e aquilo que é fedido e feio sair por um buraco e ficar limpinho com uma aguinha, para elas aquilo era absurdo. Somado ao fato que era um lugar fresquinho. Não tinha ar-condicionado, mas o azulejo deixava fresquinho. Então, assim, as crianças queriam ficar mais tempo no banheiro do que no parque, para você ter ideia. Então, essa é só uma referência, né, de mundo que essas crianças têm. Como é que elas vão pensar em ter uma vida com liberdade, autonomia e poder de escolha quando elas não sabem nem o que é um banheiro? E são milhões de crianças que tem assim no Brasil. São milhões de crianças e são pouquíssimas as organizações sociais que vão olhar para esse tipo de contexto. E esses povos são oriundos dos povos indígenas? A maior parte das regiões onde a gente atua, sim. Né? E aí acontece assim uma multiculturalidade inquestionável. Vou te dar como exemplo a Atalaia do Norte, onde acontece o projeto Omunga na Amazônia. Imagina uma sala de aula num regime multisseriado, né? Várias séries, crianças de várias idades, de várias séries, com um professor. Um único, não tem nenhum monitor. Não tem um monitor. Aí nessa sala existem 6 etnias indígenas diferentes. E vale lembrar que cada etnia é única. Essa visão que eu tinha, que nós temos, né, de que Índia é uma coisa só, é totalmente errada. Não é. É a mesma coisa que pegar o ser humano e dizer que é só um ser humano. Não tem o brasileiro, não tem o europeu, não tem o asiático, é só uma coisa só. É a mesma coisa. Então são 6 universos complexos e ainda com um brasileiro, peruano e colombiano, para um professor. Qual que é a qualidade de educação num regime multisseriado? Então, qual que é a qualidade de educação que essas crianças vão ter? E aqui a gente tem uma questão, o próprio choque cultural, né? Esses dias acompanhando um outro podcast, né? Nós na História, já vou fazer o comercial aqui. Legal. É interessante observar que o homem branco, né? E podemos falar assim, os jesuítas da sua época, né? Ele veio catequizar os índios, mas os índios não pediram para ser catequizados, né? Eles estavam ali vivendo na sua tribo, na sua paz, no seu mundo, tudo certinho, né? E de repente vem o homem branco e começa a botar um monte de ideias e Jonas, destoar tudo. Cara, esse pôr de tudo aqui vai até as 8 da noite. Jonas, eu estava conversando
conversando com um prefeito, o primeiro prefeito indígena que eu conheci, que é o prefeito de Uiramutã, lá no interior de Roraima. E ele me falou a mesma coisa. Ele falou, seu Pascoal, o que vocês vêm fazer aqui? O que vai ter essa biblioteca? Por quê? Porque a nossa experiência com a educação do... acho que é Karaioá, eu não sei, é o nome que eles usam para homem branco, me fugiu agora. Não foi muito boa. Então, como assim? Na década de 40, 50, as nossas crianças eram livres. Vocês chegaram aqui, mandaram que elas vestissem uma roupa onde todas fossem iguais, vocês colocaram ela uma atrás da outra, e quando a criança não aprendia, vocês batiam nelas. Entende? Quando que uma criança indígena vai apanhar porque não aprendeu? Entende? E aí você está me propondo uma biblioteca. O que vai ter nessa biblioteca? Né? E a partir daí, foi assim, a conversa foi do ensinamento, quem sou eu para estar aqui, né? Sim. Quem sou eu para estar aqui? E aí essas e outras experiências, né, nos fazem cada vez mais potencializar o nosso poder de escuta, né? Então hoje, seja na Amazônia, seja na África, em Roraima do Pará, a gente basicamente serve aquelas demandas, entende? Eu acho que tem que, assim, olhando de fora, né, totalmente de fora, potencializar aquela cultura que está ali, né? Exatamente isso. Mais do que levar livros, talvez estimular que quem esteja lá escreva seus livros. Ótimo, Jonas, ótimo. E aí, conte suas histórias. Exatamente. Porque as histórias deles, que é o DNA deles, que vai para frente. Claro que, né, uma visão que eu tenho desse mundo, esse nosso mundo, ele está cada vez seguindo a sua espiral e misturando mais as pessoas. Claro. Né? Misturando mais as raças, misturando Claro. mais as culturas, né? Um dia, num futuro distante, eu até imagino que a gente vai ser uma coisa homogênea. Sim, sim. Mas até lá, a gente é o diverso Sim, que dentro vai... do liquidificador, entende? Mas aí você respondeu a pergunta que você me fez, né? O que a Umunga entrega? Hoje, por meio dessas ações de escuta, né, a Umunga, ela promove a educação, ela promove a cultura, por meio a gente realiza a formação de professor, que tem como temática, Jonas, leitura e escrita, mas não da alfabetização, mas de vida. E aí, nessa hora, existe o registro. Né? Seja de uma receita, seja da forma de cuidar de uma horta, seja da forma de estruturar a engenharia social daquelas comunidades, isso existe. Leitura, escrita, cultura e desenvolvimento humano. Então, é isso que a gente vai realizar na formação de professor. O instrumento é um livro, cujo qual a curadoria é feita com a comunidade e com bibliotecárias, né? E a biblioteca é um símbolo. A biblioteca é um símbolo. Entende? A biblioteca, assim, não que seja o de menos, mas é um instrumento, né? O que mais dá sentido para o nosso trabalho é a forma como a gente se envolve com esses professores. Jonas, eu acabei de voltar de Atalaia do Norte. Eu queria que você tivesse lá para você ver a recepção que aquela cidade fez por conta de 2.000 livros que a gente levou. Eu vi no ônibus lá, você compartilhou. Compartilhei, né? isso, assim, ó. A cidade inteira, e não é assim, jeito de falar, é literal, a cidade inteira estava lá esperando, e cartazes, e moto, e ônibus. Olha, se tivesse um caminhão do Corpo de Bombeiro, a gente estava em cima, entende? Tudo isso por conta de 2 livros, porque para eles, esses livros que a gente leva, de acordo com uma demanda que eles nos trouxeram, né, tem mais valor que um celular. Né? A criança, nessa expedição, nós fomos uma comunidade, eu reuni os oficineiros com as crianças, os professores, coloquei uma caixa de livro e falei, Márcio, abre a caixa e vê o que vai acontecer. Cara, não tem explicação. Vamos pegar aqui os nossos filhos, afilhados, sobrinhos, se a gente dá um iPhone 13, 14, não sei qual que é a última agora, pira. Né? Uma criança vendo um livro, Jonas, assim, ó, muitas crianças dessas regiões, eles pensam que eles estão sendo alfabetizados para desenhar o nome num documento, num papel. Aí quando você entrega esse livro, ele já vai ficar assim impressionado com o papel, com as cores, com as formas. A coisa mais fantástica é ver uma criança que sabe ler mais ou menos pela primeira vez. Ela fala assim, bola, eu tenho uma bola. É da bola que eu tenho lá em casa? Eu tenho. Mas eu já vi um cavalo. É cavalo? Mas eu também tenho um cavalo. E aí ela quer continuar lendo para saber o que ela já viu que está ali no livro. E o que não está, ela quer descobrir. Eu já vi uma criança me perguntar o que era um foguete. Entende? Que ela nem imaginava que era um foguete. Porque no livro lá tem uma parte que tinha um astronauta, entende? Então, através desses livros, que a gente potencializa uma visão de mundo. Não para dizer o que a criança tem que fazer, mas garantir liberdade, autonomia e poder de escolha. Se ela quiser sair da Amazônia e nunca mais voltar,
ok. Se ela quiser continuar lá vivendo da pesca, da sua subsistência, também ok. Se ela quiser sair da Amazônia, se capacitar e voltar, como acontece demais, e o que prova isso são os inúmeros, centenas, milhares de indígenas que estão se capacitando nas mais diversas áreas e voltando para suas comunidades para atuarem lá. Tá tudo certo, porque agora ele tem poder de escolha. Ele não está confinado, né, numa vulnerabilidade que limita ele às fronteiras de onde ele vive. Aí você fala assim, Pascoal, mas para eles lá que não conhecem, tá bom. Eu digo, gente, sim, tá bom em qual contexto? Né? Se a gente sabe que aquela pessoa tem um potencial inquestionável, né, para transformar a sua vida, para transformar a sua realidade e da sua comunidade, é só uma questão de acesso à oportunidade. Entende? Então, assim, a Umunga não faz filantropia, a Umunga não é um empreendimento que doa livro para quem é pobre, né? Mas dentro, e mora longe, e dentro dos nossos projetos, o que a gente vai fazer é isso, é ouvir, acolher, fazer com que os professores se sintam assistidos, motivados, instrumentalizados, né? Realizamos as ações de formação de professores in loco nas comunidades, distribuímos livros para todas as escolas, e no final a gente constrói a biblioteca. E agora, Jonas, muito por conta disso que você trouxe, em alguns projetos nós estamos incluindo documentário para valorizar a riqueza humana e cultural e um livro, né, onde vai ter fotos, relatos, né, das comunidades dos projetos. E depois você volta com esse documentário para apresentar para a comunidade? Pois olha, o primeiro documentário desse primeiro formato ainda não ficou pronto. Nós fizemos um teaser que depois eu vou compartilhar com você. Já deu o que falar, né? Porque imagina, vim de Atalaia do Norte, uma das cidades mais longínquas, a terceira cidade mais vulnerável de acordo com o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Uma cidade onde o IDEB chega a 2,7. Assim, é absurdo, né? E aí Qual que é o IDEB bom? 6, 7 aqui em Joinville tem 9,7. É isso aí. Né? A escola de Pirabiraba, me fugiu o nome. Aí fui lá para Atalaia do Norte, semanas depois do que aconteceu com o Bruno e com o Dom. Né? E aí a Atalaia do Norte é colocada assim como uma terra de ninguém, né? Como se... Não é. Assim, eu já fui para lá várias vezes, conheço as pessoas, conheço as etnias, e é uma cidade boa, uma cidade pacata, né? Mas foi colocada num contexto como se fosse terra de ninguém. Querido, depois de tudo que aconteceu, mídia nacional, internacional, todo mundo lá querendo, enfim, parecendo que crucificar a cidade, chega ao Umunga. Com 2.000 livros, acontece o que você viu, né, no WhatsApp, né? Sim. Entrego 2.000 livros lá. Nossa, quando eu coloquei o teaser, só o teaser, mas assim, ó, era prefeito chorando, era o cacique chamando na aldeia, querendo que a gente viajasse 10 dias rio acima para mostrar. Não, e tem isso também, né? A Atalaia do Norte, ela representa 75% do território de Santa Catarina. Então, assim, ó, a cidade é do tamanho cidade gigante? É do tamanho do estado? Jonas, a gente conhece dezenas de professores que eles viajam 10 dias de rabeta, de barquinho pequeno, né? E assim, ó, dormindo no barco, comendo no barco, fazendo as necessidades na mata, 10 dias para chegar na escola. Então imagina que assim, ó, onde que você vai lecionar? E como é que é uma aula nesse lugar? Essa aula, ela não tem a frequência diária, então? Ela, na verdade, tem, porque esse professor vai ficar isolado, né? Ele vem para a cidade uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ficam longe de famílias, de filhos, né? Lá, assim, a educação é uma coisa meio que missionária. Educação missionária. É uma educação missionária. É um tema bom também para se falar, hein? Exatamente, é uma educação missionária, porque assim, ó... Essa é a verdadeira educação. Exatamente, e depois eu posso te mostrar, posso compartilhar. Educação sem fronteiras. Educação sem fronteiras. No Pará, assim, ó, eu não sabia, Jonas, que aqui no Brasil as pessoas se locomovem de búfalo. Eu não tinha a mínima ideia. Tive a primeira experiência ano passado, assim, 8 horas em cima de um búfalo. Por quê? Porque na Ilha do Marajó... 8 horas em cima do búfalo. Na Ilha do Marajó, que é a Depois, maior... Depois consegue sentar normal pois não, mas daí vai de lado, vai de costa, né? A Ilha do Marajó, que é a maior... Leva o búfalo nas costas? Também, né? Que é a maior ilha fluvial do mundo, a única coisa que dá jeito é o búfalo. O cavalo não tem... É lodo, né? Não tem barco, não tem 4x4, não tem moto, não é isso, né? E aí você vai... Claro, 8 horas no todo, porque vai parando aqui, acolá, come e tal, mas tem regiões do Brasil que chegam nesse contexto. E aí quem que vai cuidar dessa criança que está lá? Deus que faça, entende? Eu não consigo ficar parado, né? Eu vejo a potência numa criança, que é a mesma de uma criança aqui de Joinville, Jaraguá, qualquer lugar. Cara, essa conexão tem que existir.
Qual que é a dinâmica que você retroalimenta esse professor que você capacitou? Legal. Jonas, cada projeto tem aproximadamente 6 ciclos de formação. Então, nós vamos 6 vezes com a equipe pedagógica, né? Quantas pessoas tem na equipe? Assim, chega a 15 pessoas. Legal. Né? Porque assim, tem os formadores, tem a coordenadora pedagógica, a coordenadora cultural, tem o produtor executivo, tem o fotógrafo, tem o pessoal da produtora. É uma viagem altamente complexa. Né? Então, cada vez a gente vai com 10, 15, às vezes até 20 se um patrocinador, se um investidor resolve junto com a gente. No final desses 6 ciclos tem que ter uma entrega. Né? E depois dessa entrega existe a renovação. É feito um novo projeto onde a gente renova, né, por mais 2 anos, por mais 6 ciclos, assim por diante. Que é o que está acontecendo agora na Amazônia por conta da pausa da pandemia, né? Sim. Imagina, Atalaia do Norte, além de ter um espaço territorial gigante, eles possuem a maior concentração de etnias indígenas isoladas do mundo. Entende? Então os cuidados com a pandemia lá foram absurdos, né? Foram absurdos, não podia pisar na cidade, entende? Então o projeto ficou pausado. E aí a gente retomou agora em julho, com essa expedição que aconteceu mês passado, reativando o contato com o novo poder público, porque nesse meio tempo a prefeitura mudou, reativando o contato com os novos professores, reativando o contato com as lideranças tradicionais, porque os caciques eles querem participar, eles querem saber o que a gente está fazendo, né? Eles participam da formação. É altamente complexo. E aí agora a gente retoma o projeto para, na sequência, já pensar na continuidade dele, que daí é renovar por mais 2, 3 anos e assim por diante. Estamos chegando no final, vou fazer a pergunta meu Deus capciosa aí. Mas vai ser fácil para você, porque você é um bom contador de histórias. Vou te fazer uma pergunta capciosa aqui depois também. Qual que é o maior perrengue que você já passou nessa vivência toda aí? Poxa, tu diz assim, perrengue de expedição ou perrengue do Cara, negócio? assim, onde tu disse, eu não sei o que fazer agora. Jonas, eu acho que você participou disso, né, Jonas? Eu acho que, assim, a Almunga teve uma falência, né? A Almunga teve uma falência. A Almunga faliu, né? Faliu assim, eu já te contei essa história mais uma vez, de cortar luz, cortar telefone, de vergonha de sair na rua por não ter honrado com o fornecedor, né? Tá aí o Evandro Volpato, nosso amigo, que vai lembrar disso. Então, assim, eu acho que o maior perrengue, assim, foi eu superar as minhas próprias limitações. Não foi problema de mercado, não foi problema de alguém que não ajudou, não foi problema... Foi eu assumia, acho que não é bem responsabilidade, mas é que tem uma jornada ali, né? E chegou uma hora ali que, cara, tinha tudo para não, cara, não deu. Seguir. Não deu, fecha e volta para a agência, porque lá tá garantido, volta para a rádio, volta para a TV, né? Então, acho que lidar assim com as minhas próprias limitações, eu acho que foi o mais difícil do que... sei lá, do que comer tantas coisas, do que ficar tanto tempo em cima do búfalo, do que, né, esses perrengues que a gente passa durante a viagem, e continua sendo, porque a Almunga não está pronta. Sim. Né? A Almunga continua, né, crescendo, os aprendizados... É um projeto em transformação. Hoje, né, Jonas, hoje a gente conta com investidores como a Bayer, como a WIRPA, como a IBM, como a Van, tem marcas grandes que estão chegando aí. Pô, olha o nível de gestão, de governança, de transparência, de processo que a gente tem que fazer para receber o dinheiro de uma Bayer, por exemplo, alemã. Entende? E o ESG está aí para contribuir com isso. Inclusive. Exatamente. Então, assim, pô, olha o nível de aprendizado, assim, sabe? Que a gente tem que ter de clareza, de informação, de gestão, de transporte. Cara, é outra coisa. E a gente está aprendendo. E, assim, vou te falar com muito tranquilo, não está pronto. Assim, quando eu sento lá com a Cris, que você conhece, a gente coloca no checklist tudo o que tem que fazer. Eu digo, meu Deus, Cris. Né? Tá, não vamos esquecer como que a gente estava 1 ano atrás, 2 anos atrás, que daí fica fácil de entender que vai conseguir, né? Sim. Mas eu acho que o maior desafio é a gente mesmo, porque nós, né, Jonas, que somos empreendedores, cara, eu acho que não tem o que a gente não possa fazer. Se eu e você, nesse momento, a gente inventar fazer um foguete, a gente vai fazer. Boa. É isso aí. Se eu e você decidir acabar com a fome... Elon Musk que se cuide. Se a gente resolver acabar com a fome no mundo e colocar isso como meta, objetivo de vida, a gente consegue. Eu não tenho o que a gente não consiga fazer. Mas só que tem uma jornada de aprendizado, né? E às vezes isso dói, né? E por falar em jornada de aprendizado, meu amigo, conselho que você passa aí para o nosso público que está nos ouvindo, nos assistindo. Conselho de vida do Pascoal. Então, assim, sabe, Jonas, que é frequente, né? Eu receber universitários, né?
jovens que estão numa fase de transição de carreira, que estão saindo da empresa para empreender, né, tudo mais e tal. E às vezes esses caras vêm com pit, vêm com, né, com esses chavões aí do meio, não sei lá o quê. Os startupeiros. Né? E o termo orçamento vira outra palavra, Budget. né? O ponto de equilíbrio também vira uma outra palavra, enfim. E eles fazem apresentações fantásticas, né? E eu, cara, legal, bacana, bonita apresentação, mas eu só quero que tu me responda uma pergunta. Só tenho uma pergunta para te fazer. Tudo que tu me falou. Por quê? Por que tu tá fazendo isso? É isso que eu quero saber. Tu tá ali no meio dos startupeiros ali, tu quer seguir a onda, tu tá indo com a boiada, tu quer provar alguma coisa para tua família, tu quer provar alguma coisa para a sociedade, tu quer ter uma aventura, tu não sabe o que quer fazer, tudo certo. Tu realmente acredita nessa causa e tu acha que a tua solução... Me dá essa resposta, é só isso que eu quero. Jonas, olha, tem gente que chora na minha frente. E lembrando que, né? O primeiro porquê, ele não é nada. Não é nem roupa. Sim. O segundo porquê começa a ser um pedacinho da tua vestimenta. O terceiro porquê vai ser a tua roupa e tu vai começar a se despir ali. O quarto e o quinto é que é a verdadeira essência. Então, não é um porquê. Isso, minimamente ótimo. 5 porquês. Mas o que eu sinto, assim, baseado nas experiências que eu tive em conversa do gênero, é que essa clareza não existe. Nem de 1, nem de 5, né? Então, assim, né, respondendo a tua pergunta, assim, né, qual é o teu porquê? Por que tu faz o que tu faz? Eu acho que quando a pessoa consegue responder isso, e não é uma resposta simples, né? Eu levei uma jornada aí desde quando nasci para ter uma ideia um pouco mais clara. Todos agora, estamos né? na jornada. Exatamente. Mas só que assim, né, Jonas, eu acho que tem pessoas que eu acho que elas assumem alguns desafios, né? De lidar com as suas fraquezas, com as suas limitações, né? Com seus desafios, né? Elas vão numa jornada mais complexa para chegar nessa questão, entende? Tem pessoas que não sentem essa dor, tá tudo certo, tem pessoas que ficam no automático, mas isso, assim, é o que eu geralmente pergunto, assim, no final de uma palestra, cara, por quê? Assim, por que tu faz o que tu faz? Assim, e aí é essa Muito pergunta. bem. Estamos chegando no nosso final do tempo, mas como aqui pode tudo e você despertou a minha curiosidade, disse que me fazer uma pergunta capciosa. Ótimo. Eu vou te dar a oportunidade. Posso agora, mesmo? meu A queima-roupa? Opa. Olha, então tá. Eu quero saber quando que tu vai numa expedição com o Munga. Boa pergunta, merece uma ótima resposta. Tenho né? datas, inclusive, tá? Tenho datas. Esse ano é um ano que o Jonas está dedicado à JORPM. Isso né? já. Ano que vem parece que eu vou ter algumas férias, talvez o meu momento sabático, quem sabe? Então tá, então assim, ó, já vou te passar ali uma agenda de pelo menos fevereiro e junho. Eu já tenho duas expedições importantes. Ótimo. Aí, pessoal, o desafio está aceito. Na vida, a gente tem que fazer coisas impactantes, né? Eu tenho um compromisso comigo mesmo que todo ano eu faço alguma coisa impactante. Esse ano, meu impacto é estar presidente da JORPM. Beleza, pessoal? Agradeço a tua presença. Obrigado, valeu, querido. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Até a obrigado. próxima. A gente espera vocês aqui no Pode Tudo da Tricom Coworking. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricom Coworking com Jonas Tube.